minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio número 4, onde estudamos a Revista Espírita de 1858. Nós vamos estudar hoje o tema Respostas dos Espíritos a algumas perguntas. É bem interessante, a gente vai encontrar muitos destas entrevistas com os espíritos durante os nossos estudos. Então, sem demora, vamos lá. A pergunta: como os espíritos podem agir sobre a matéria? Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. Segundo vós, o espírito nada é, e isso é um erro. Já vos dissemos que o espírito é alguma coisa, daí porque pode agir por si mesmo. Vosso mundo, porém, é muito grosseiro para que ele possa fazê-lo sem um intermediário, isto é, sem o laço que une o espírito à matéria. Olha a observação, sendo imaterial o próprio laço que une o espírito à matéria, ou pelo menos impalpável, essa resposta não resolveria a questão se não tivéssemos o exemplo de forças igualmente imponderáveis agindo sobre a matéria. É assim que o pensamento é a causa primeira de todos os nossos movimentos voluntários, que a eletricidade derruba, levanta e transporta massas inertes. De fato, de não se conhecer o motor, seria ilógico concluir que ele não existe. O espírito pode, pois, ter alavancas que nos são desconhecidas. A natureza prova diariamente que o seu poder não se detém no testemunho dos sentidos. Nos fenômenos espíritas, a causa imediata é incontestavelmente um agente físico, mas a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente, como o nosso pensamento age sobre nossos membros. Quando queremos bater, é nosso braço que age, não é o pensamento que bate, ele dirige o braço. Então, o espírito dá uma resposta um pouco incompleta, né, sobre como o espírito pode agir sobre a matéria, só que ele fala assim: você está achando que o espírito não é nada, né? Não é bem assim, o espírito é alguma coisa e por isso que ele consegue agir sobre a matéria. E aí Kardec complementa aí com a sua maravilhosa didática, vem falar que é como a eletricidade que percorre nosso corpo, por exemplo. O nosso pensamento manda e eu levanto a mão, né? Não é o meu pensamento que está levantando a mão, ele manda impulsos elétricos que fazem a minha mão se movimentar. Do mesmo jeito, o espírito vai fazer isso. Pergunta: entre os espíritos que produzem efeitos materiais, os que se chamam de batedores formam uma categoria especial ou são os mesmos que produzem os movimentos e ruídos? O mesmo espírito, certamente, pode produzir efeitos muito diversos, mas há os que se ocupam mais particularmente de certas coisas, como entre vós tendes os ferreiros e os que fazem trabalhos pesados. Bom, então isso fica bem claro que um espírito pode fazer todas as coisas, mas tem espíritos que fazem mais uma coisa só. Então, os que são especializados em bater nas paredes para dar as respostas, por exemplo, né, são espíritos até mais materializados, né, um pouco menos evoluídos, digamos assim, menos desmaterializados e que tem mais afinidade com esse tipo de coisa e vai fazer. Já um espírito que vai dar uma psicografia de um ensinamento é naturalmente mais elevado, menos materializado, então é assim que funciona, é como se fossem profissões, né? Isso que o espírito explicou. Pergunta: o espírito que age sobre corpos sólidos, seja para movê-los, seja para bater, encontra-se na própria substância do corpo ou fora dela? Uma coisa e outra, dissemos que a matéria não é um obstáculo para os espíritos, eles penetram tudo. Então, a grande pergunta é assim: o espírito está batendo, ele está dentro do móvel ou ele está fora do móvel? Onde é que ele está? E a resposta dos espíritos é assim: uma coisa e outra. Ele está na própria substância e fora dela, já que algo material, esta garrafinha d'água, não é barreira para um espírito atravessar. Ele pode botar a mão dentro da água, entende? Eu não consigo, porque tem uma barreira. O espírito consegue porque ele é feito de matéria muito menos densa que isso. Próxima pergunta: as manifestações materiais, tais como os ruídos, o movimento dos objetos,
E todos esses fenômenos que nos apraz provocar frequentemente são produzidos indistintamente pelos espíritos superiores e inferiores, ou seja, tanto faz inferior ou superior, produz esses efeitos mais materiais? Apenas os espíritos inferiores se ocupam dessas coisas. Por vezes, os espíritos superiores servem-se deles, como faz-rias com um carregador, a fim de levar a escutá-los. Podeis crer que os espíritos de uma ordem superior estejam às vossas ordens para vos divertir com pasquinadas? É como se perguntasseis se, em vosso mundo, são os homens sábios e sérios, que fazem os papéis de malabaristas e bufões. Muito interessante, nós vamos ter a observação aqui do Kardec, mas assim, essas manifestações mais grosseiras, mais materiais, elas são feitas por espíritos mais imperfeitos, ou espíritos mais inferiores, que são mais materializados, mas podem ser ordenados ou coordenados por espíritos superiores que não vão fazer isso porque já são menos materializados. Então, aí você vai falar assim, mas o superior não pode tudo? Então, poder até pode, mas quer. Então, por exemplo, eu chego numa fase da vida que eu tenho um monte de problema na coluna, e tem mesmo, aí eu tenho um lote para carpir. Se eu carpir esse lote, o dinheiro que eu economizar, eu vou ficar internado uma semana no hospital para consertar minha coluna. Mas eu posso pagar alguém para fazer, que já é mais habituado, que tem um corpo físico mais adequado a isso. Perdoem a analogia, não estou dizendo que uma pessoa, porque faz trabalho braçal, é menos evoluída que outra, longe de mim, e não estou nem falando sobre isso. Mas estou dizendo que, se eu quiser, eu posso pagar ou pedir para uma pessoa que tem mais capacidade física do que eu para fazer aquilo, né? Então, é mais ou menos do mesmo jeito. Aí Kardec tem uma observação aqui. Os espíritos que se revelam por efeitos materiais são, em geral, de ordem inferior. Divertem ou espantam aqueles para quem os espetáculos visuais têm mais atrativos que o exercício da inteligência. São, de alguma sorte, os saltimbancos do mundo espírita. Algumas vezes agem espontaneamente, outras vezes, por ordem dos espíritos superiores. Se as comunicações dos espíritos superiores oferecem um interesse mais sério, as manifestações físicas têm igualmente utilidade para o observador. Revelam-nos forças desconhecidas da natureza e nos oferecem um meio de estudar o caráter, se assim nos podemos exprimir, os costumes de todas as classes da população espírita. Bom, acho que ficou bem claro, não cabe nem uma observação da observação, né? Tá tudo certo. Vamos para a próxima questão. Como provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do homem? Não se poderia pensar que reside nele mesmo, isto é, que age sob o impulso de seu próprio espírito? Quando uma coisa é feita contra a tua vontade e o teu desejo, é claro que não és tu quem a produz, porém, frequentemente és a alavanca de que se serve o espírito para agir, e tua vontade lhe vem em auxílio. Pode ser um instrumento mais ou menos cômodo para ele. Então, aqui está falando sobre a questão anímica, né? A psicografia, então, vem da cabeça do médium e não do espírito? Então, pode ser que sim, inclusive, no começo, a maioria das comunicações são anímicas, mas pode ser uma colaboração entre o espírito e o médium, que precisa do cabedal de informações, de ideias do médium para poder se expressar corretamente, né? Então, tem algumas coisas que ficam muito evidentes. Por exemplo, você não sabe escrever, você não sabe uma palavra de francês, de repente você recebe uma comunicação perfeita escrita em francês. Obviamente que não foi o médium, né, que escreveu isso, porque ele não tem ideia do que seja a língua francesa. Vamos ver a observação que Kardec faz nesse sentido. É sobretudo nas comunicações inteligentes que a intervenção de um poder estranho torna-se patente. Quando essas comunicações são espontâneas e estão fora do nosso pensamento e controle, quando respondem a perguntas cuja solução é ignorada pelos assistentes, faz-se necessário procurar sua causa fora de nós. Isso se torna evidente para quem quer que observe os fatos com atenção e perseverança. Os matizes de detalhes escapam ao observador superficial.
É mais ou menos aquilo que eu falei, né? Tem muitas vezes que o médium não dá para saber a resposta que o espírito está dando. Outra pergunta: todos os espíritos são capazes de dar manifestações inteligentes? Sim, visto que todos são inteligentes, porém, como os há de todos os graus, tal qual ocorre entre vós, uns dizem coisas insignificantes ou estúpidas, outros coisas sensatas. Então, todos os espíritos podem dar comunicações inteligentes, mas comunicação inteligente significa que tem uma inteligência por trás. Não significa que vai ser uma conversa inteligente, entendeu? O xiste depende do grau de cada um, né? Do grau de evolução de cada espírito. Ele vai falar borracha ou vai dar um ensinamento lindíssimo. Pergunta: todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que se lhes fazem? Não, os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não os impede de responder bem ou mal, é ainda como entre vós. Interessante, né? E anota: por aí se vê o quanto é essencial pôr-se em guarda contra a crença no saber ilimitado dos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com os homens. Não basta interrogar o primeiro que aparece para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem se dirigir. Ou seja, o espírito pode ser que nem sabe o que você está perguntando para ele, mas vai falar alguma abobrinha, né? E aí as pessoas que acham que tudo que vem dos espíritos é sabedoria, é de Deus e não sei o quê, quebra a cara. Daí que eu torno a falar, né, da nosso costume brasileiro, espíritas brasileiros, de venerar médiums, né? Ah, porque o médium é uma pessoa boa, significa que tudo que ele psicografou é verdade? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele pode ser uma pessoa maravilhosa, de um caráter ilibado, ser amor do começo ao fim da vida. E suas psicografias podem conter inconsistências. Por quê? Porque foi feita de um espírito para um médium sem mais ninguém analisar. Não é assim que foi feita a doutrina espírita. Continuando a nota: quem quer que deseje conhecer os costumes de um povo, deve estudá-lo desde a base até o cume da escala. Ver somente uma classe é dele fazer uma ideia falsa, pois se julga o todo pela parte. A população dos espíritos é como a nossa, há de tudo: o bom, o mal, o sublime, o trivial, o saber e a ignorância. Quem não os tiver observado seriamente em todos os graus, não se pode gabar de conhecê-los. As manifestações físicas fazem-nos conhecer os espíritos de baixa evolução. São a rua e a cabana. As comunicações instrutivas e sábias põem-nos em relação com os espíritos elevados. São a elite da sociedade, o castelo e o instituto. Eu acho que esses termos não caem bem mais hoje, mas você entendeu o que Kardec quis dizer, né? Então, não dá para analisar os espíritos por uma comunicação. É como se saísse nas ruas, por exemplo, na rua de São Paulo, fazendo entrevista com as pessoas, perguntando a mesma coisa, e cada uma vai falar de acordo com a sua evolução, com a sua inteligência, se é alfabetizado, se não é, se fez escola básica, ou se fez curso superior, ou se estudou filosofia, né? Ou se fez jornalismo. Então, vai mudar a resposta, e obviamente que não dá para falar que uma resposta ou duas respostas é porque todo mundo é assim. Todos os 16 milhões de habitantes da grande São Paulo são iguais àqueles dois que eu entrevistei na rua. Não funciona assim no mundo físico. Por que funcionaria no mundo espiritual? Hein? Bom, hoje nós acabamos. No próximo episódio nós vamos falar sobre manifestações físicas. Eu te espero como sempre. Obrigado pelo seu carinho e sua presença e até o próximo. Tchau!